Disse, porém, Rute: não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Por onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Estas foram as palavras de uma mulher virtuosa, onde sua característica mais marcante foi a fidelidade. Foi avó do rei Davi. Viveu aproximadamente de 1100 anos antes de Cristo. Seu nome era Rute, o que significa amizade. Rute, a moabita, aparece nas escrituras depois do tempo dos juízes. Eram dias difíceis. Ao leste do Mar Morto, Moabe, uma das nações que oprimiram Israel durante este período, vivia hostilizando o povo de Deus até que uma grande fome faz uma família israelita migrar de Belém para Moabe em busca de comida. Lá, quando o pai dessa família morre, os 2 filhos se casam com mulheres moabitas, sendo Rute uma delas. Depois, os 2 filhos também morrem. Noemi, agora viúva, e suas 2 noras viúvas precisam decidir o seu futuro. Rute, uma viúva moabita, decidiu deixar sua família, seu país e seus deuses e ir para Belém com a sogra israelita Noemi. Sua cunhada, diferentemente dela, preferiu ficar em seu próprio país e não se soube mais de seu paradeiro. Com a única nora que se importava, Noemi faz sua viagem de volta para Israel, sua cidade natal, Belém. Ao chegarem, Noemi ensina a Rute o costume de dar provisão aos pobres, deixando espigas nos campos recém-colhidos. Rute vai ao campo de um homem chamado Boaz, parente de Noemi. Ele tinha ouvido falar sobre a devoção de Rute a Noemi e disse-lhe que não fosse a nenhum outro campo, prometendo cuidar delas. Por fim, Rute se torna esposa dele e eles têm um filho chamado Obed. Este, mais tarde, será pai de Jessé e avô do rei Davi. Rute era uma viúva pobre vivendo uma situação desesperadora. Ela havia se casado com um inimigo vindo do outro lado de sua nação. Mas, quando seu marido morre e sua sogra decide retornar a Israel, Rute tem algumas decisões a tomar. Apesar de tudo, pela fé, ela decide ir embora e forma 3 relacionamentos importantes. Relacionamento 1. Rute decide seguir o Deus de Noemi. Aparentemente, a fé de Noemi motiva Rute a conhecer o único Deus verdadeiro e a segui-lo, mesmo que isso signifique deixar Moabe. Rute decide seguir sua sogra de volta a Israel, em vez de retornar à sua casa em Moabe. Ela não hesita, expressa com firmeza, forte compromisso com Noemi. Onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Essa declaração desafia a lógica. Rute e Noemi poderiam não ser próximas. Rute é jovem, Noemi idosa. Rute é moabita e Noemi israelita. Seus países são inimigos. Ela tem barreiras nos costumes e no idioma. Noemi não tem nada a oferecer a Rute, exceto mais angústia e pobreza. Ainda assim, Rute quer ir com Noemi para Israel e cuidar dela na velhice. Como se explica isso? A primeira escolha tornou a decisão pelo relacionamento mais fácil. Rute decide ter um relacionamento com Boaz, de novo por causa do seu relacionamento com Noemi. Rute confia na direção da sogra para a vida dela. Como parente de Noemi, Boaz poderia ser um resgatador. Na antiga Israel, de acordo com Deuteronômio 25:5, o parente de um homem falecido era obrigado a casar-se com a viúva e criar um filho em nome do morto. Segundo as instruções de Noemi, Rute teria de fazer um ritual antigo por meio do qual mostraria a Boaz seu desejo que ele fosse o seu resgatador. Boaz concordou alegremente com a proposta, porque Rute se mostrou uma mulher virtuosa. Rute tinha tudo contra ela, era viúva de um inimigo de seu país, não possuía dinheiro e nem perspectivas futuras. Ela poderia ter se tornado amarga ou revoltada com a vida e desenvolvido raiva por deuses em geral, incluindo o Deus da sua sogra. Mas alguma coisa a levou para o único Deus verdadeiro, o de Noemi. Não há indícios de que Rute tenha alguma vez olhado para trás depois de tomar a decisão de seguir Noemi e seu senhor. Rute se mostrou leal, gentil, trabalhadora e confiante. Mesmo tendo enfrentado adversidades, Rute e Noemi eram comprometidas uma com a outra e com o cuidado de Deus, como uma vez se preocupava com a necessidade da outra. Ambas encontraram a felicidade, Rute no novo casamento e na maternidade, e Noemi em seu papel de avó coruja.
Lições de vida de Ruth. Fidelidade mesmo nas pequenas coisas. Ruth estava disposta a sacrificar tudo para cuidar fielmente de sua sogra. Essa qualidade de Ruth, uma estrangeira, cativou as pessoas de Belém e especialmente Boaz. Neste tempo, fidelidade é um fruto do Espírito essencial para quem quer viver para Jesus e dar testemunho dele ao mundo. Como você classificaria sua fé mesmo nas pequenas coisas? Submeter-se à orientação de outra pessoa. Desde o primeiro registro sobre Ruth, as Escrituras mostram que ela desejava aceitar o conselho de sua sogra. Por isso, seguiu a orientação de Noemi corretamente e nunca questionou. A submissão é uma atitude reverente diante do conselho de alguém que respeitamos e que tem autoridade sobre nós. Deus deu a você a orientação da palavra, a sabedoria dos seus ensinamentos e o conselho de amigos justos. Ouça e acate os conselhos. Para o Senhor, a obediência é melhor que o sacrifício. Aceite a ajuda do povo de Deus na hora da necessidade. Ruth e Noemi retornaram à cidade de Noemi em uma condição desesperadora. Porém, com a ajuda de um membro da família, Boaz, suas necessidades foram supridas. Finalmente, Boaz se casou com Ruth, garantindo o futuro dela. Hoje, se você é um filho de Deus por intermédio de Jesus Cristo, tornou-se parte da família dele. Aceite a ajuda de outros cristãos, de outros familiares, na hora da necessidade. Família serve para isso. E isso foi um pequeno resumo da história de Ruth, a mulher virtuosa que esteve lado a lado com sua sogra após ela perder os seus 2 filhos. Então é isso, pessoal. Trago essa mensagem para vocês, que nós possamos, através dessa série, enxergar na nossa vida aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos acrescentar na nossa vida, pois sabemos que Deus nos dá capacidade e nos fortalece, e como diz já a sua palavra, que Ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem, de ousadia, que nós possamos aprender com a sua palavra e saber viver diligentemente na sua presença, fazer a vontade de Deus e agradar a Ele. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Se você está gostando, não esquece aí de comentar, de curtir, porque para o YouTube poder indicar os meus vídeos para mais pessoas, para que a vida de vocês também venha ser abençoada com a boa palavra de Deus.